Vamos lá, meus amados. Por favor, peguem as suas Bíblias e abram-nas no Evangelho ou na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler e comentar a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim. Vamos orar antes. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dê graça, sabedoria, unção, direção, para aprender contigo e com teu Espírito, com a tua palavra, Senhor, que é poderosa, viva e eficaz, para transformar as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa introdução já nos traz uma alegria muito grande ao coração. Ver que um homem judeu, cujo orgulho é a liberdade, o judeu ele tem como grande orgulho não ser escravo. Lembre que Jesus tem uma encrenca com os fariseus em João capítulo 8, porque ele diz que os fariseus são escravos do pecado, eles ficam revoltados, nós não somos escravos de ninguém, eles dizem. Entretanto, Paulo, judeu, de uma linha farisaica também, criado no farisaísmo, excelente na lei judaica, ele diz: Paulo, servo aqui é escravo de Cristo Jesus. Eu tenho um prazer de entregar a minha liberdade a Cristo Jesus. Eu tenho um prazer de entregar a minha vida a Cristo Jesus. Tudo que eu faço é para Cristo. A gente estava falando agora de Halloween, lá em 1 Coríntios 10, falando sobre essa coisa de comida sacrificada, de festa a ídolos. Paulo fala assim: olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Sabe? Então, no fundo da minha consciência, eu devo me ver como um servo de Jesus Cristo. Se estar ali for melhor para servir a Jesus, eu vou estar. Se não estar ali for melhor para servir a Jesus, eu não vou estar. Paulo, em Atos 17, estava num templo pagão, cercado de ídolos, mas ele entendia que deveria estar ali para servir a Cristo Jesus. Paulo estava onde tivesse de estar. Ele fala: eu me fiz de tudo para ganhar a todos. Então, se Paulo tivesse que ir num Halloween para servir a Jesus, ele iria. Mas se ele entendesse que o Halloween afetaria o seu serviço a Jesus, não fosse do interesse de Jesus, ele não iria. Eu sou servo. Eu faço aquilo que é do interesse do reino de Deus. Eu faço aquilo que é para servir ao Senhor, que é de acordo com a vontade, com o Espírito do Senhor. Eu discerno os interesses do Senhor. Ele fala mais: ó, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele entende uma convocação de Deus para um serviço. É algo que todos nós devemos discernir, irmãos. Você tem um chamado de Deus. Deus te chama para servir. Deus te chama para ser útil na terra. Nem todos são chamados para ser apóstolos.
Nem todos são chamados para ser cantores, pastores, diáconos, mas tem chamados. E muitas vezes o seu chamado vai te levar a lugares que você nem imagina. A gente focaliza, né, no serviço eclesiástico, a gente focaliza no pastoreio, na pregação, no cantar, no ensinar, e isso é muito bom, é muito útil. Mas Deus tem para a gente missões extraordinárias. O chamado de Paulo mesmo para o apostolado colocou ele na cadeia. Muitas vezes ele reconhecia que ele estava na cadeia por um chamado. Em certo momento da vida dele, Paulo teve a oportunidade de se ver livre das prisões romanas, do aprisionamento sobre a guarda romana. Ele podia sair, mas ele propositalmente apela a César, o que o mantém preso por mais tempo, porque o Espírito Santo fala ao seu coração que havia um chamado para ele em Roma, ainda que a partir da cadeia. E a partir da cadeia, Paulo ganhou muita gente em Roma e foi fundamental para a expansão do Evangelho no mundo todo, a estadia de Paulo ali naquela grande cidade, a capital do império da época. Então eu tenho que discernir a cada dia o chamado, o convite do Senhor para a minha vida. Ele fala mais: separado para o Evangelho de Deus. Separado aqui é a mesma coisa que santificado, né? Você se abstém de outras coisas para uma dedicação ao Evangelho. E todos nós, em níveis diferentes, somos separados para o Evangelho. Paulo teve uma separação de um nível altíssimo. Paulo abriu mão até mesmo de ter um casamento, como ele diz em Coríntios, para se dedicar exclusivamente ao serviço do Evangelho. E cada um de nós tem que discernir do que o Senhor quer nos separar, do que o Senhor quer nos afastar para o serviço do Evangelho. Nós não podemos imaginar que a nossa vida cristã não exigirá alguns sacrifícios e algumas renúncias em prol do serviço. E aqui eu não estou falando, porque a gente talvez tenha uma mente muito engessada. A gente só pensa assim na questão de separar do pecado, porque é pecado, porque é pecado. Gente, é lógico, a gente tem que separar do pecado, porque o pecado é o mal. E nós temos que evitar o mal e fazer o bem. Eu estou falando aqui de algo mais profundo. E separar de coisas que talvez nem pecado sejam, mas que atrapalham o serviço, atrapalham a entrega. Talvez eu tenha que deixar alguns hobbies, talvez eu tenha que ver menos futebol, talvez eu tenha que jogar menos videogame. Eu estou falando em hipóteses da minha vida, porque eu já fiz muito disso. Talvez eu tenha que fazer cada vez mais para servir melhor. Talvez eu tenha que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto, que me dão prazer, que são lícitas, para me entregar melhor mais. É o que Paulo está dizendo. Eu fui separado de muita coisa, eu me afastei de muita coisa para servir melhor, para dar à minha vida um propósito maior, um sentido maior. E ouça uma coisa: quando chegar ao fim da nossa vida, nós teremos satisfação na vida se a nossa vida teve propósito. É isso que vai dar alegria profunda ao nosso coração. É uma realização, é uma construção. Lembra de Salomão, que entregou a vida aos prazeres, e quando chegou no fim da vida, disse: eu aborreço a minha vida, não vale de nada. Mas Paulo, que entregou a vida a um propósito, quando chega ao fim da vida, ele diz a Timóteo, seu amado discípulo: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé, estou satisfeito com a vida que eu levei. Uma vida satisfatória será uma vida de entrega a propósitos maiores, e o grande propósito é o Evangelho de Deus, que abençoa e salva, e dele nós não nos envergonhamos. Ele é o poder de Deus para a salvação, como Paulo vai dizer para a gente logo mais nessa carta aos Romanos. Então ele foi separado para o Evangelho, e peça ao Senhor que te separe de algumas coisas.
Gente, hoje eu não vou poder ir jogar bola, hoje eu não vou poder assistir o filme, hoje eu não vou poder fazer tal coisa. Por quê? Porque eu vou me dedicar ao serviço, vou me dedicar a um propósito, vou me dedicar a algo maior. Deixe que o Senhor ministre isso ao seu coração. Ele diz mais, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Paulo sabe que ele está vivendo um evangelho que foi prometido por Deus através dos profetas no Antigo Testamento. Paulo sabe que ele não está vivendo uma coisa que brotou do nada, sem sentido, sem raiz, não. Ele está participando de um projeto que vem no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, e que foi se manifestando durante os milênios, através de vários profetas que foram colocando fundamentos para o reino de Deus, para a obra de Deus. E você deve sentir da mesma forma. Você é a continuação, eu e você somos a continuação da obra que começou em Abraão. Na verdade, começou desde Adão, o Senhor trabalha na vida do homem. Mas Abraão é um bom marco, né? De Abraão, os patriarcas, os profetas, os reis que serviram ao Senhor, que a obra que clareou quando Jesus veio à terra, a obra que continuou nos apóstolos que fundamentaram a igreja do Senhor, e a obra que está acontecendo aqui conosco. Nós somos parte, as Sagradas Escrituras, elas fundamentam a nossa vida. Nós estamos compondo a história cristã. O reino de Deus que se movia através de Pedro e de Paulo, se move através de mim, através de Anabelle, através de Cristiane, através de Graça, através de Carlet, de Lude, de Renata, de Glória, através de cada um de nós. Nós somos a continuação do que Paulo fez, como Paulo é a continuação do que Eliseu, do que Elias, do que Abraão fizeram, é o que ele está falando aqui. O evangelho que foi prometido nas Escrituras Sagradas, que foi anunciado, e esse anúncio dos tempos de Jesus, mostram que Jesus é o auge, Jesus é o alvo, Ele é o que todos esperavam, e nos foi entregue por Deus, graças a Deus por isso. Ele vai falar isso agora, ó. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Mostra que Jesus ele cumpre as profecias messiânicas de que o Messias tinha de vir da linhagem de Davi, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que provou ser filho de Deus na manifestação do poder de Deus na terra, especialmente na sua ressurreição. A ressurreição milagrosa de Jesus prova definitivamente que Ele era e é o Filho de Deus, e é nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então Paulo diz que ele é um representante de Jesus Cristo. Ele recebeu graça, graça abundante, transformadora, salvífica, e o ministério. Então a graça é o que abraça o ministério. O ministério é o ministério da graça. Você entende? É a graça de Deus que concede a ele o ministério. Não é por mérito, não é porque ele é maravilhoso, não é porque ele é bonzinho, é porque a graça concedeu a ele o ministério, e ele entende esse ministério como focado nos gentios, para que os gentios conheçam o evangelho. É muito importante nós discernirmos também o foco da nossa atuação. A gente quer abraçar o mundo, mas temos que ser realistas, nem todos irão nos ouvir. Alguns irão me ouvir, outros ouvirão outros pregadores. Deus tem
um foco muitas vezes, um público, pessoas em específico para as quais você será mais eficaz, onde a sua palavra vai chegar com mais força. E Paulo discerniu isso muito bem, que ele foi chamado para os gentios. E ele fala mais: entre esses encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Que chamado maravilhoso! Ele fala que os de Roma estão entre os gentios que foram chamados para pertencer a Jesus. E você está entre esses gentios, porque nós não somos judeus, somos gentios, brasileiros. A não ser que haja algum judeu aqui me ouvindo. Nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo. Chamados para ser dele. Que coisa maravilhosa. O Senhor é nosso dono. Eu e você temos dono. E o dono cuida. O dono protege. O dono investe. O dono ama. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Versículo 7. A todos os amados de Deus. Ele mostra como é esse pertencimento. Não é um pertencimento como um objeto inanimado pertence a uma pessoa, não. É um pertencimento em amor aos amados de Deus. É o pertencimento de quem ama. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, para ser diferentes. O que é ser santo, gente? É ser chato, é ser sem graça, é ser sem vida, é ser rabugento, é ser alienado, ser cabeça dura. Não, ser santo é não ser mal. Ser santo é ser do bem. A verdadeira santidade se manifesta no amor, na verdade, na generosidade, na empatia, na misericórdia. É aí que se manifesta a verdadeira santidade. O que passa disso é hipocrisia e é maligno, ainda que tenha nome de santidade. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então Paulo está sempre dando essa saudação. Que a graça e a paz de Deus Pai, de Jesus, estejam com vocês. Daí vem a saudação muito comum em igrejas batistas, né? Que é graça e paz. Geralmente os mais pentecostais falam a paz do Senhor, Assembleia de Deus e tal, é muito legal também. E o batista fala graça e paz, é a saudação mais comum, é o que Paulo fala aqui. Paulo também fala a paz do Senhor, que a graça e a paz abunde em nossas vidas. E aí ele vai continuar. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Que coisa boa quando o nosso testemunho chega em alguém e abençoa essa pessoa. Nós não temos que fazer esforço para que isso aconteça. Então eu vou ficar aqui fazendo a propaganda de mim mesmo para que alguém veja Jesus em mim. Não, é natural. Você vai vivendo Jesus e a sua vida em Jesus chega nas pessoas, toca nas pessoas, traz um impacto, ilumina a vida delas. Paulo fala que a vida em Jesus dos irmãos de Roma estavam abençoando o mundo inteiro. Aí você entende porque Deus queria tanto Paulo em Roma, porque Roma era um lugar de holofotes. Então a partir do momento que o evangelho brilha em Roma, ele brilha no mundo inteiro da época. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Aqui Paulo fala algo muito legal, ele fala assim: gente, em todas as minhas orações eu menciono vocês. Deus é minha testemunha. É o nosso antigo, olha, eu falo isso diante de Deus. Deus sabe o que eu estou falando na verdade, né? Palavra de crente, é o que Paulo está falando aqui. Porque realmente alguém lembrar de outrem em todas as suas orações, tem que amar muito. E Paulo mostra isso e invoca Deus como testemunha para dizer: o tanto que eu amo vocês está provado no
tanto que eu oro pela vida de vocês. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Talvez uma das maiores provas de amor que nós possamos dar é essa. É lembrar dos nossos irmãos, ou de quem nós dizemos amar, nas nossas orações. Como é que eu digo que amo meu irmão? E quando eu vou orar, eu só oro por mim? Como é que eu declaro que amo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ou até quando encontro a pessoa? Mas quando eu vou orar, sabendo que ela tem as suas angústias e as suas aflições, eu nem lembro delas. Só que por mim, eu oro por tudo. Eu oro até pelas minhas unhas encravadas, mas eu não lembro do irmão que está perecendo com a doença grave. Como é que eu posso amar assim? Então a minha oração mostra muito do que... Na verdade, a oração é um grande termômetro para a nossa fé. A maneira como eu oro revela a minha intimidade com Deus, revela a minha fé, revela meu quebrantamento, revela meu amor. Oração é um grande termômetro das nossas vidas. Como está a sua oração? Quem tem estado nas suas orações? Esses são os que você verdadeiramente ama, geralmente. Então Deus testemunha como eu oro. Oro para quê? Para poder visitá-los. Por quê? Versículo 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Isso aqui é muito interessante, preste muita atenção. Gente, essa carta de Paulo aos Romanos, como eu disse, na opinião da maioria dos teólogos, é a principal obra de toda a Escritura Sagrada, incluindo Gênesis, incluindo os 4 evangelhos. Por quê? Porque nela está tudo o que precisamos saber de fundamental, desde da criação, da queda do homem, da redenção em Jesus, da igreja. Romanos é um manual excelente para a vida cristã, é uma carta profundíssima. Muitos dos grandes homens da história cristã, como Calvino, Lutero, Agostinho, entre outros, tiveram uma experiência de conversão profunda lendo essa carta aos Romanos, e tinham nela seu livro preferido também. Então é uma obra maravilhosa. E Paulo, imagina, se ela é maravilhosa para quem a lê milhares de anos depois, imagina o poder que ela teve no coração dos irmãos, que são citados nominalmente na carta. No fim da carta, os irmãos da igreja são citados pelo nome. Eles conviviam com Paulo ali, eram contemporâneos do apóstolo. Imagina o poder que essa carta maravilhosa não teve no coração deles. Entretanto, Paulo diz que essa carta não é suficiente, porque ele está dizendo que ele ora incessantemente para ir ter pessoalmente com os irmãos em Roma, a fim de compartilhar com eles dons espirituais. O que mostra que tem coisas que não podem acontecer à distância, por mais maravilhoso que seja o professor, o pregador, aquele que ensina a palavra. Então, Paulo hoje estaria dizendo: gente, eu estou aqui pregando para vocês na internet, isso é uma bênção, mas isso não substitui o nosso olho no olho, o nosso tete a tete, porque tem coisas que só acontecem presencialmente. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 6, diz que a imposição de mãos é fundamental no Evangelho. E na pandemia, inclusive, nós estamos meio que restritos no impor as mãos, respeitando as regras sanitárias que nós temos que respeitar. Mas isso faz muita falta. Então tem coisas que só acontecem no encontro. Os corpos precisam estar perto um do outro, para que algumas coisas fluam, para que algumas manifestações, algumas transferências, algumas coisas aconteçam. A presencialidade, o estar junto é indispensável, tanto que uma carta como essa não substitui a presença pessoal do apóstolo ali. Ele fala não só que ele iria fortalecer os irmãos, mas que os irmãos iriam fortalecer eles também, por meio da fé mútua. É a união da fé, né? Uma fé de um com a fé de outro gera um fortalecimento mútuo. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Ou seja, Paulo quer muito estar com eles, né? Por isso que eu falo, se esforça para estar aqui presencialmente também. É outra coisa, né? A vida,
o manifestar a graça presencialmente, ela é diferente. O contato, olho no olho, ele é fundamental. O grupo de comunhão, quando você vai lá e senta com seu irmão frente a frente, é outra coisa. Então ele muitas vezes quis ter, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenham conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo está falando, olha, eu devo a todos a graça que eu recebi. A graça que eu recebi é tão grande que eu não posso ver uma pessoa, pode ser grego, pode ser bárbaro, que aí os povos germânicos, os povos que eram estranhos naquele tempo, podem ser os judeus, podem, quem quer que seja, sábios ou tolos, eu devo a eles o evangelho, porque eu recebi uma graça muito grande, e quem eu tiver contato, eu vou anunciar, eu vou abençoar. Vamos agora ao versículo 16 e 17 para a gente encerrar, porque no 18 já começa o tema da ira de Deus, da injustiça, da impureza, juízos de Deus. Vou deixar para um outro dia. Vamos aqui no 16 e 17, que são muito legais também. Ele diz assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Preste atenção, o evangelho não pode ser motivo de vergonha, gente. Você não pode se envergonhar do evangelho, que é luz. No mundo em que ninguém se envergonha de mais nada, como é que alguém pode se envergonhar do evangelho? Podemos nos envergonhar dos evangélicos, que às vezes fazem bobagens, ou dos religiosos, ou até da instituição igreja. Nós erramos muito, e às vezes geramos vergonha um para os outros, aí sim eu entendo, mas não do evangelho, não de Jesus Cristo. Jesus disse, se qualquer um de vós, nessa geração adúltera e perversa, se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês. Não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe dele, porque ele é o que há de melhor. Por que se envergonhar daquele que ensina a essência do amor como ninguém? Aquele que mostra ao homem o caminho, a verdade e a vida, aquele que liberta, aquele que promove o genuíno bem da humanidade, aquele que esclarece o que é o amor, aquele que deu a vida. Jesus não roubou, não explorou ninguém, não manipulou ninguém. Eu concordo que líderes religiosos até já o fizeram e ainda o fazem, mas Jesus não, ele só serviu, só se entregou, só deu a vida, só amou. Como se envergonhar deste homem? Como se envergonhar das palavras tão maravilhosas, sábias, profundas, libertadoras, salvíficas dele? Para quem iremos, se só ele tem as palavras de vida eterna? Cuidado! Quem se envergonha de Jesus gera vergonha no coração do Senhor. Ele diz, eu me envergonharei dele também. Ele não está aliançado comigo. Quem verdadeiramente anda com Jesus tem o evangelho, tem a vida com Jesus como motivo de alegria. Ele não esconde de ninguém que ele ama Jesus. Eu conto sempre uma experiência que eu tive na escola uma vez. Estava na fase bem evangelística na escola, assim. E uma vez eu tive um debate com um professor de história, que estava zombando da Bíblia. E aí eu levantei, ele falou, você quer falar? Eu falei, quero. E aí quando ele me deu a oportunidade, eu falei um monte de coisa assim, desconstruindo a fala dele. E a galera gostou, até aplaudiu. Diogo botou para lá e tal, conhece Bíblia mesmo? O professor ficou meio assim, até meio chateado. Ele não sabia que eu conhecia a Bíblia. E aí quando acabou a aula, alguns colegas falaram, rapaz, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Também sou cristão. E se você é? Nunca imaginei. Então eram vários agentes secretos, né? Estavam ali, mas ninguém sabia, tinham vergonha de assumir a sua fé naquele ambiente hostil. Não se envergonhe. Não quero também mostrar que você é o melhor, olha, aqui eu sou o santo, não, mas com a sua vida, com a sua postura e também com a sua boca, quando for necessário, proclame Jesus, manifeste Jesus, não esconda essa luz. O que é que o Senhor falou? Se um candeeiro for aceso,
ele não pode ficar escondido. Ele vai ser colocado num lugar estratégico na casa, para iluminar a casa, no velador. Então ninguém vai esconder o que está aceso. O que está aceso tem que ser exposto. Não como exibicionismo, mas para utilidade pública, para que outros encontrem um caminho. Eu vou deixar a luz de Cristo brilhar na minha vida. Não se envergonhe de Jesus, mas manifeste Ele, glorifique Ele, deixe a luz dele brilhar na sua vida, porque o Evangelho, como Paulo disse, é poder para salvar. Ah, como eu fico feliz em ver os testemunhos. Hoje mesmo eu ouvi mais um, no atendimento, a pessoa, que conhece alguém que não é cristão, aí com o seu relacionamento, com o seu caminhar junto, o outro começa a ver Jesus, a querer Jesus, a amar Jesus. Quantas esposas vivem Jesus, os maridos se convertem, pais que iluminam os filhos, filhos que iluminam os pais, colegas que acendem a chama no trabalho, e daqui a pouco 3, 4, 5 colegas se rendem a Jesus. Essa minha época da escola mesmo, até hoje eu colho frutos, até hoje. Tem gente que vai falar, Diogo, aquela palavra que você deu na escola, mais de 20 anos atrás, hoje faz sentido para mim, e eu também tive um encontro com Jesus Cristo. Deixe a sua luz brilhar, não apague ela, não se envergonhe do Evangelho. Versículo 17 para encerrar. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E eu amo esse texto, que originalmente está lá em Abacuque. Paulo o cita mais de uma vez nas suas cartas. O justo viverá por fé. Quem é justo e é justificado em Cristo, tem na fé o seu fundamento. Tudo que ele faz pela fé. Cada passo que ele dá, cada decisão que ele toma, está fundamentado na sua fé, a sua esperança está na sua fé. Onde ele vai, tudo que ele vive, a maneira como ele interpreta o mundo, a vida, as crises, a pandemia, tudo é fundamentado na fé. Não na religiosidade vazia, não é isso. Não na superstição, mas na fé. Na fé em um Deus que tem o controle de todas as coisas, que por justiça nos condenaria, mas por graça proveu salvação para nós e nos amou e nos adotou em Cristo Jesus e nos deu o Espírito Santo para nos guiar todos os dias da nossa vida. Então o nosso fundamento maior, preste atenção, não é a família, não é o emprego, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é a saúde física, nem mental. O nosso fundamento maior é a nossa fé. É aí que estamos fundamentados. É a nossa fé que sustenta a família, o casamento, o trabalho, o ânimo, a saúde. Não é a saúde que sustenta a fé, é a fé que sustenta a saúde. Não é a família que mantém a fé, é a fé que mantém a família. Em última instância é nele, é no Senhor que eu me apego. Como Jó, levaram tudo de Jó, mas o diabo não conseguiu abalar a sua fé. E ele continua dizendo, Deus deu, Deus tomou, o Senhor é bendito, e eu espero nele. A minha fé vai para além da minha vida. Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8, nem a morte, nem a vida e nem a morte, nem a morte nem a vida podem nos separar desse amor. Então a fé não é uma coisa que eu uso quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, aí eu faço uma oração para dormir melhor. Não, a fé é meu fundamento, é minha base, eu interpreto tudo pela minha fé. Eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, eu busco ouvir a voz dele todo o tempo. Eu sou nascido de Deus, então sou como um vento, soprado por Deus para lá e para cá. Eu vivo pela fé, mais do que o pão que me alimenta, a palavra de Deus me sustenta, o Espírito do Senhor me guia, é por fé que eu vivo. Amém? Vamos cantar um pedacinho de uma canção e vamos orar juntos nessa noite.